Estou a escrever sobre uma tensão mental considerável, uma vez que esta noite deixarei de existir. Sem dinheiro e no fim da minha dose de droga, que só ela torna a vida suportável, não consigo aguentar mais a tortura e lançar-me aí da janela desta maçarda para a rua escálida lá embaixo. Não pensem que pelo facto de já ser um escravo da morfina possa ser um fraco ou um degenerado. Quando lerem estas páginas rabiscadas às pressas, poderão calcular, mas nunca aperceberem-se totalmente porque é que eu tenho de me esquecer ou morrer. Foi numa das partes mais ermas e menos navegadas do vasto Pacífico que o paquete, no qual era comissário de bordo, foi apressado por um vaso de guerra alemão. A Grande Guerra estava nessa época apenas no início, e as forças marítimas de ONU não tinham ainda descido completamente à sua posterior degradação, pelo que o nosso navio foi feito presa legítima, enquanto nós, a sua tripulação, fomos tratados com toda a justiça e consideração que nos eram devidas, como prisioneiros navais. De facto, a disciplina dos nossos captores era tão liberal que em 5 dias após termos sido apanhados, consegui fugir sozinho num pequeno bote, com água e provisões por um largo período de tempo. Quando finalmente me encontrei à deriva, não fazia uma pequena ideia de uma envolvente. Nunca tendo sido um grande navegador, podia apenas vagamente calcular através do sol e das estrelas que estava algures a sul do Equador. Não sabia nada de longitude e não havia costa ou ilha à vista. O tempo manteve-se ameno e por dias incontáveis andei à deriva sobre um sol ardente, esperando por algum navio ou ser atirado às praias de alguma terra habitada. Mas nem barco, nem terra à vista. Eu comecei a desesperar na minha situação solitária sobre a vastidão ondulante de azul. A mudança ocorreu enquanto dormia. Nunca saberei os detalhes, pois o meu sono, apesar do conturbado e infestado de sonhos, foi contínuo. Quando por fim acordei, descobri que fora semi-sugado por uma substância viscosa de lama negra medonha, que se espalhava sobre mim em ondulações monótonas, e no qual, a alguma distância, o meu bote se encontrava encalhado. Apesar de poderem muito bem imaginar que a minha primeira sensação seria de espanto, dada a tão inesperada mudança de cenário, eu estava na realidade mais assustado do que espantado, pois encontrava-se no ar e no sol uma atmosfera sinistra que me arrepiava até aos ossos. A região estava pútrida, repleta de carcaças de peixe em decomposição e de outras coisas menos descritivas que vi saindo da lama nojenta da planície indeterminável. Talvez não devesse ter esperanças em reunir em meras palavras o horror inominável que pode habitar no silêncio absoluto e na imensidão desolada. Não se ouvia nada, e a única coisa visível era uma vasta extensão de viscosidade negra. Tanto a quietude e o padrão da paisagem oprimiam-me com um medo nauseante. O sol queimava com os seus raios escaldantes, vindos de um céu cinzento e sem nuvens, como se refletisse o pântano negro por debaixo dos meus pés. Ao rachar até ao bote encalhado, apercebi-me que apenas uma teoria poderia explicar a minha atual situação. Através de alguma sublevação vulcânica sem precedentes, uma porção do leito oceânico devia ter sido tirado para a superfície, expondo regiões que, por incontáveis milhões de anos, tinham permanecido escondidas sob profundezas aquáticas insondáveis. Tão grande era essa nova extensão de terra que se erguia por debaixo de mim, que não conseguia ouvir o leve ruído do oceano agitado, por muito que tentasse. Nem existiam quaisquer criaturas marinhas para se alimentarem das coisas mortas. Durante algum tempo permaneci sentado a pensar em choque no bote que jazia de lado e dava-me alguma sombra enquanto o sol se movia através dos céus. À medida que o dia foi passando, o sol perdeu alguma da sua viscosidade e pareceu-me provável que secasse o suficiente para me permitir viajar dentro de um curto espaço de tempo. Dormi pouco nessa noite e no dia seguinte preparei uma mochila contendo comida e água, preparando-me assim para uma travessia terrestre em busca do mar desaparecido e de possível salvamento. Na terceira manhã o chão estava suficientemente seco para poder caminhar com facilidade. O cheiro podre de peixe era de enlouquecer, mas eu estava demasiado preocupado com coisas mais graves para ligar a um mal tão ligeiro e parti corajosamente em direção a um objetivo desconhecido. Caminhei todo o dia em direção a oeste, guiado por uma elevação que se erguia acima de qualquer outra num deserto cheio de colinas. Acampei nessa noite. No dia seguinte ainda viajava na direção da elevação, apesar desse objeto parecer pouco mais próximo do que quando o via pela primeira vez. Na tarde do quarto dia, atingi-se o pé do monte, que se revelou ser muito mais alto do que parecia à distância, com um vale intermédio, tornando-o num relevo mais pontiagudo do que a superfície em geral. Demasiado cansado para subir, dormi na sombra da colina. Não sei porque nessa noite tive sonhos tão loucos. Mas antes que a lua se encontrasse muito acima da planície a leste, já eu estava acordado numa transpiração fria, determinado a não voltar a adormecer.
Visões como as que experimentara eram demais para que voltasse a suportar. E pelo brilho da lua vi que fui imprudente em ter viajado de dia, pois a lua brilhava iluminando tudo e estava mais fresco. Sem sono, peguei na minha mochila e dirigi-me à crista dessa elevação. Disse que a monotonia constante da planície era para mim uma fonte de horror vago, mas penso que o meu maior horror foi quando atingi o cume do monte e olhei para o outro lado, para o enorme desfiladeiro, cujos recessos negros o luar ainda não iluminava, pois a lua não estava alta o suficiente. Senti-me na orla do mundo, olhando sobre a sua margem para um caos insondável de breu eterno. Pela minha mente corriam recordações curiosas do paraíso perdido e a escalada hedionda de Satanás através dos reinos inimagináveis da escuridão. À medida que a lua se elevava no céu, comecei a ver que as encostas do vale não eram tão perpendiculares como imaginava. Saliências e afloramentos de pedra serviriam como bons apoios para uma descida, enquanto após uma queda de umas centenas de metros, o declínio se tornava um pouco menos inclinado. Apressado por um impulso que não consigo explicar, desci atabalhoadamente as rochas e fiquei na encosta mais suave, um pouco mais abaixo, fintando as profundezas abissais, onde luz alguma ainda não penetrava. De imediato chamou-me a atenção um enorme e único objeto. Encontrava-se na encosta oposta, a que íngreme se erguia a cerca de 90 metros à minha frente, um objeto que brilhava esbranquiçado, sobre os recém-surgidos raios da lua nascente. Rapidamente me assegurei que era um gigantesco pedaço de pedra, mas consciente de que a sua forma e posição não era obra da natureza. Uma observação mais atenta encheu-me de sensações que posso explicar, pois apesar da sua magnitude e posição num abismo que termina no fundo do mar, desde que o mundo era jovem, percebi sem sombra de dúvidas que o estranho objeto se tratava de um monolito, bem esculpido, cujo gigantesco volume conhecera o trabalho manual do homem, e talvez a adoração de criaturas pensantes. Espantado e admirado, mas não desprovido de uma certa excitação de cientista ou prazer de arqueólogo, examinei mais atentamente o que me rodeava. Logo ora bem alta brilhava de forma estranha e vívida, por cima das escarpas altas que circundavam o abismo, revelando que um vasto corpo de água fluía no fundo, descendo em espiral até se perder de vista em ambas as direções, e quase tocando os meus pés enquanto estava na encosta. Do outro lado, do abismo, as pequenas ondas rebentavam contra a base do monolito ciclópico, cuja superfície podia detectar tanto inscrições como esculturas rudimentares. A escrita consistia em hieroglifos que desconhecia, nem se assemelhava a nada que tivesse visto em livros, existindo na sua maioria de símbolos aquáticos conventuais, como peixe, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e outros semelhantes. Várias outras figuras representava, obviamente, coisas marinhas que são desconhecidas no mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu observei no lodo da planície que se erguera do fundo do oceano. Contudo, foi a gravura pictórica que mais me fascinou. Do outro lado da água intermédia encontrava-se perfeitamente visível, devido ao seu enorme tamanho, um conjunto de baixos relevos que estaria à inveja de um doré. Penso que essas coisas deveriam representar homens, pelo menos um certo tipo de homens. Apesar de que as criaturas serem mostradas comportando-se como peixe em águas de alguma gruta submarina ou prestar homenagem a algum altar monolítico, que também parecia estar debaixo de água. Não me atrevo a falar em pormenores dos seus rostos ou formas, pois essa mera lembrança faz-me desmaiar. Grotescos para além da imaginação de um Poe ou de um Bulwer, eram em traços gerais horrivelmente humanos, apesar das mãos e pés membranosos, os lábios largos e flácidos, dos olhos salientes e vidrados e outras características menos agradáveis de se recordar. Curiosamente pareciam ter sido esculpidas desproporcionais às suas paisagens, pois via-se uma das criaturas a matar uma baleia, representando um pouco maior do que ela própria. Cheguei à conclusão de que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo de marinheiros ou pescadores, uma tribo cujo último descendente morrera épocas antes do primeiro antepassado de homem de Piltdown, ou Neandertal ter nascido. Espantado com este vislumbre inesperado de um passado além do conhecimento do antropólogo mais ousado, permaneci distraído enquanto a lua lançava estranhos reflexos no canal silencioso à minha frente. Então, subitamente via, apenas com uma pequena agitação a marcar a sua subida à superfície, a coisa deslizou acima das águas escuras, tornando-se visível. Grande e odiável, dirigiu-se diretamente ao monolito como um monstro vindo de um pesadelo, sobre o qual lançou os seus braços gigânticos e escamosos, enquanto curvava a sua cabeça hedionda e dava aso a certos sons rítmicos. Penso que foi então que fiquei louco. Lembro-me pouco da minha escalada frenética, da encosta e do penhasco.
e da minha viagem de larante de volta ao bote encalhado. Creio que cantei bastante e me ri de forma estranha quando era incapaz de cantar. Tenho lembranças vagas de uma grande tempestade, algum tempo depois de ter chegado ao bote. De qualquer forma, sabia que ouvira o som de trovões e outras tonalidades sonoras que a natureza produz apenas quando está de mau humor. Quando saí das sombras, estava no hospital de São Francisco. Fora para lá levado pelo capitão de um navio americano que me resgatara no meio do oceano. Falaram muito durante o meu delírio, mas descobri que não prestaram atenção às minhas palavras. Os meus salvadores, não sabendo qualquer levantamento de terras no Pacífico, não insistiam em algo que sabia que não iriam acreditar. Certa vez procurei um etnólogo de renome e diverti-o com estranhas questões relativas à antiga lenda filistina de Dagon, o peixe-deus. Mas ao perceber-me da sua convencionalidade irremediável, não insisti mais. É à noite, especialmente quando a lua está minguante, que eu vejo a coisa. Tentei a morfina, mas a droga deu-me um alívio momentâneo e atraí-me para as suas garras como um escravo sem esperanças. Por isso estou prestes a acabar com tudo. Tendo escrito um relato completo para a informação ou divertimento desdenhoso de meus semelhantes, pergunto-me muitas vezes se não poderia ter sido apenas toda uma ilusão, uma mera pontada de febre, enquanto jazia atacado pelo sol. A delirar no bote sem cobertura, após a minha fuga do vaso de guerra alemão. Isso pergunto-me a mim mesmo. Como resposta, aparece sempre uma visão vivida e horrenda. Não consigo pensar no fundo do mar sem tremer com as coisas inomináveis que possam estar neste preciso momento a rastejar e a debaterem-se no seu leito viscoso, a adorar os seus antigos ídolos de pedra e a esculpir as suas próprias presenças em obeliscos de granito. Sonho com um dia em que eles possam erguer-se acima das ondas para arrastar com os seus tentáculos fodrentos o resto de uma humanidade minúscula e desgastada pela guerra. De um dia em que a terra se afundará e o escuro leito oceânico ascenderá por entre um pandemónio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho na porta, como se um corpo imenso e escorregadio estivesse a atirar-se contra ela. Não me encontrará. Meu Deus! Aquela mão! A janela! A janela!